Capítulo 331 Estranho mistério. Todas as unidades se movam. Mas, mova-se, mova-se. Na base da Marinha, muitos oficiais da Marinha e fuzileiros navais voaram em traje completo, indo em direção a 2 navios de guerra. Se a situação fosse apenas uma simples missão de resgate, a guarda costeira já teria ido lá há muito tempo para resgatar os muitos passageiros, ao lado de alguns fuzileiros navais e da Marinha. Mas dada a possibilidade de surgirem assuntos hostis e desconhecidos, esse assunto foi deixado para a plena jurisdição da Marinha. No final, eles não sabiam se os piratas haviam assumido o controle do navio de cruzeiro e destruído as comunicações a bordo do cruzeiro. Não despreze os piratas. O mundo de hoje tem mais de 7 grandes organizações piratas, tão massivas quanto a Darknet. Esses piratas tinham navios de guerra totalmente equipados com todos os tipos de mísseis mortais. Eles normalmente iniciam suas operações com alguns deles, cerca de 100, fingindo ser passageiros a bordo de qualquer navio de cruzeiro. Visitar a estação de controle do capitão era algo normal hoje em dia. Portanto, pode-se imaginar como eles provavelmente derrubariam os que estavam nas estações de controle. Houve também um incidente em que eles enviaram gás para dormir pelas aberturas de ventilação, colocando muitos dentro de casa para dormir rapidamente. Esses criminosos eram procurados em todo o mundo, mas também eram intocáveis porque pareciam conhecer pessoas em posições mais altas de poder. Quer fossem ministros de outra nação, empresários ricos de todo o mundo, ou mesmo alguns oficiais corruptos, estas pessoas tinham olhos e ouvidos em todo o lado. E até hoje, ninguém jamais encontrou nenhum de seus esconderijos. Todos sabiam onde atacaram, limparam o navio de quaisquer tesouros, especialmente a carga armazenada abaixo, e partiram rapidamente. Eles não apenas roubaram navios de cruzeiro, mas também transportaram navios que transportavam tesouros como artefatos antigos, pinturas e tumbas. Foi por isso que o primeiro instinto de Jia Ming foi preparar navios de guerra caso encontrassem esses piratas. Eles não ousaram correr nenhum risco, principalmente com os passageiros a bordo. Ponto. Mexa, mexa, mexa. Uma voz de comando gritou continuamente enquanto muitos embarcavam nos navios de guerra. Jia Ming calmamente colocou sua arma na bainha, ao lado de seu segundo em comando e de outros 2. A nossa emergência poderá causar uma grande mudança na atitude do inimigo. Devemos lembrar que todos os passageiros inocentes a bordo também são potenciais reféns. Reféns. Por um momento, toda a cena virou acolhimento. Ele estava certo. Se chegassem muito perto e assustassem a galinha, o inimigo poderia começar a fazer reféns, atirando em alguns para provar sua opinião. Eles estavam aqui para salvar e resgatar os passageiros e não o contrário. Jia Ming semicerrou os olhos perigosamente. Eles teriam que ficar fora de vista. Além disso, o radar do inimigo poderia detectar vários navios que se aproximassem em um raio de 1, 2 e até 3 milhas de distância. Eles devem ficar fora do maior alcance possível que a tecnologia atual pode detectar. E a partir daí, eles traçarão um plano para agir ainda mais, talvez enviando pequenos navios que não sejam ameaçadores. Desta forma, o inimigo baixaria a guarda, não tendo medo ou nenhuma tentativa encoberta de começar a fazer reféns. O inimigo sempre sentiria que estava no controle e poderia facilmente destruir os pequenos navios. Tudo isso eram apenas especulações. Seu plano de ação só seria válido após a compreensão da verdadeira situação a bordo. Pelo que sabiam, esta poderia não ser a mão de nenhum pirata. Senhor, temos a rota e as coordenadas exatas pelas quais o navio deve passar ao se dirigir ao porto. Uma pessoa de óculos disse, correndo em direção a Jia Ming. Você tem que saber que se passaram apenas 5 minutos desde que todo o fiasco explodiu em sua base naval. No entanto, eles já haviam começado a agir loucamente. O tempo não espera por ninguém. Qualquer atraso e pode ser o fim. Ponto. Jia Ming assentiu. Bom, podemos começar a retroceder até o último ponto antes que os capitães a bordo do navio deem a confirmação de passagem.
Nos navios de cruzeiro, os capitães ficam sempre conectados com os que estão em terra, dando sinais e confirmando palavras de vez em quando. Desta forma, mesmo que perdessem o sinal muito abruptamente, as equipas de busca e salvamento saberiam exatamente onde foram vistos pela última vez. E a confirmação por satélite? Senhor, ainda estamos trabalhando nisso. Acesso ainda não concedido. Droga, por que eles estão demorando tanto? Jia Ming esqueceu que fazia pouco mais de 5 minutos desde que a notícia chegou à base da Marinha. E naquele momento, alguém ainda estava ao telefone com os marmanjos, tentando não apenas obter acesso via satélite, mas também obter uma visão detalhada do local de cima. Eles precisam investigar tudo. Além do mais, o atraso foi algo bizarro demais para ser descrito em palavras. Senhor, acho que você deveria dar uma olhada nisso. Um homem lentamente ficou atordoado. Ele parecia ter acabado de ver um fantasma. Senhor, na visualização de satélite, não há nada lá. O que? As palavras abalaram a todos profundamente. Como isso pôde acontecer? Os olhos de Jia Ming se moviam loucamente pela tela. A maioria das rotas marítimas são escolhidas não apenas por causa da proximidade, mas porque os especialistas normalmente estudam os perigos que cercam cada região aquática. Algumas regiões tinham as criaturas mais mortíferas do mar nadando através delas, enquanto outras tinham outras mais brandas. Era semelhante ao motivo pelo qual em algumas partes do mundo havia principalmente tubarões por perto, enquanto em outros lugares eram encontradas águas-vivas venenosas. Tudo isso foi levado em consideração, então as chances de algo tão monstruoso surgir eram tão pequenas. Eles também poderiam verificar a atividade das ondas e enviá-las para escanear o local, caso perdessem uma situação exagerada de monstro marinho pré-histórico aqui. O rosto de Jia Ming voltou distorcido. Desaparecer? Como é que um navio gigante, um navio de cruzeiro, simplesmente desaparece no ar tão de repente? Droga! Jia Ming rapidamente correu em direção a um dos navios de guerra. E logo ele estava fora. Sem chance, ele estava fora para investigar esse estranho mistério. Como Jia, era seu dever. Acento circunflexo asterisco. Fim do capítulo. Capítulo 332 As diferenças brutais. Ban. Dongai caiu no chão, sentindo o peso dos 2 baldes de água de madeira suspensos no ar pela bengala sobre os ombros. Ele, um homem adulto com 3 anos e 30 anos, não chorava, mas queria chorar. Sua água, sua preciosa água que ele encheu dos riachos bem abaixo da imponente montanha foi espirrada por causa da pedra estúpida em que ele tropeçou. Estes últimos 5 dias permitiram que ele entendesse o quão lamentáveis os Handmen realmente eram. Toda a limpeza e trabalho da academia, seja varrendo o primeiro andar do pavilhão ou coletando recursos, foi tudo obra deles. Durante estes últimos 5 dias, as únicas aulas que tiveram foram no primeiro dia aqui. Durante todo o dia, eles aprenderam os fundamentos do cultivo, permitindo-lhes canalizar o QI para os vários canais de seus corpos. Isso foi muito chocante, pois Dongai descobriu que poderia se examinar sem um médico. Você tem que saber que até mesmo os malucos da Medical Rus pularam como pulgas depois de ver uma descoberta tão milagrosa. Eles também aprenderam sobre o funcionamento geral da academia, bem como o que eles, os faz-tudos, representavam neste lugar. Eles receberam uma visão completa do exorcismo, quais níveis e classificações existiam e como avançar de forma independente. Este sistema de ensino foi realmente revelador porque a academia nunca verificava diariamente o progresso de alguém. Não, eles tinham um certo sistema para fazer muitos lutarem pelo progresso. Ou seja, uma vez na seita externa, se alguém não continuar avançando em direção ao conjunto interno antes de um determinado prazo, eles deixarão de ser estudantes, tornando-se automaticamente anciãos encarregados da seita externa e dos setores de faz-tudo. Dongai aprendeu rapidamente que o mundo aqui era difícil, e apenas os esforços seriam recompensados.
É claro que se uma pessoa forte se voluntariasse para ser um ancião na seita externa, a situação seria muito diferente. Um ancião forte, digno de ser um ancião da seita interna, que deseja permanecer como um ancião da seita externa, receberia pílulas e moedas quinzenais mais altas do que os anciãos padrão de lá. Mas, esse fato não seria o mesmo que os mais velhos do conjunto interno. Ficaria no meio. De qualquer forma, assim como os discípulos, os anciãos também tinham vários privilégios baseados em seu status na academia, seus níveis de exorcismo, sua força e suas habilidades. Todos esses Dongai e muitos entenderam. E depois de um dia inteiro de aulas e explorando o vasto setor dos faz-tudo, seus espíritos estavam cheios de aventura e sede demais. Ainda mais surpreendente foi que todas essas montanhas, colinas e terras flutuantes que cercam sua região atual eram apenas para eles, os faz-tudos. Isso por si só mostrou o quão grande era o site da academia. É claro que alguns desses lugares eram regiões públicas que todos os discípulos poderiam usar. A única razão pela qual foram posicionados neste canto do faz-tudo foi que a manutenção seria feita por eles, os faz-tudo. O mesmo acontecia com os edifícios gerais utilizados por todos. PFF tio. Dongai ouviu uma risada atrás. Lea, você se atreve a rir do seu superior. Lea colocou os baldes no chão e calmamente ajudou Dongai a se levantar. Desculpe, senhor, eu não estava rindo de você, mas rindo com você. Dongai revirou os olhos para o céu. Ela ainda era a mesma, mesmo depois que eles chegaram juntos. Hoje, ele, Lea e mais 3 pessoas foram encarregados de buscar água no Riacho Rosa bem abaixo e encher o lago acima da montanha. No segundo dia de chegada, estavam cansados, conseguindo fazer apenas uma viagem. Mas depois de cultivar durante toda a noite, eles descobriram que seus corpos eram capazes de realizar milagres, sendo capazes de fazer mais de 6 viagens. E com o passar dos dias, o número de viagens aumentou constantemente. E agora, cada um deles poderia fazer pelo menos 30 viagens antes do fim do dia. E eram eles subindo e descendo a montanha surpreendentemente sem descanso. Inferno! Quem imaginaria que o corpo humano fosse tão capaz? Acento circunflexo e acento circunflexo. Tudo o que eles precisavam fazer era manter o QI circulando, comer durante as refeições para manter os níveis de energia elevados e treinar seus corpos para se ajustarem à nova velocidade e força encontradas. Embora ainda estivessem no reino mortal do cultivo, a visão deles tornou-se tão clara que Dongai se perguntou se ele havia desenvolvido superpoderes. Inicialmente, eles pensaram que essas tarefas não tinham sentido, mas com o passar do tempo, perceberam que seu controle sobre muitos aspectos se tornava cada vez mais nítido. E o que foi isso? Porque a memória deles estava melhorando significativamente? Uau! Dongai sentiu que se voltasse para a escola agora, seria um gênio além da medida. Esses poderes eram realmente injustos com as pessoas normais, fazendo-se sentir como um humano de evolução superior. Tchau! Com certeza, é justo que aqueles selecionados para serem exorcistas permaneçam aqui e treinem, escolhendo outros do seu próprio tamanho. Dongai suspirou. Tudo bem, vou descer para pegar mais água. Devemos encher o lago antes do final do dia, ou nossa cota quinzenal será deduzida. Sim, Lea assentiu como um esquilo, correndo montanha acima ao pensar nas recompensas misteriosas a que tinham direito a cada 2 semanas. Eles não sabiam os verdadeiros benefícios dessas pílulas. Mas isso não os impediu de ficarem entusiasmados, sentindo que as pílulas teriam alguns efeitos mágicos. Ainda estavam cautelosos, mas logo perderam toda a cautela depois de passar muitos dias aqui. Dongai cerrou o punho, descendo a montanha a toda velocidade. Ontem, o primeiro grupo de pessoas, Jia Wei, Oung e até mesmo o brincalhão GH Sota, romperam suas conchas mortais e agora eram discípulos da seita externa. Isso significava que o grupo usou apenas 3 dias para cultivar e avançar, já que o primeiro dia era apenas dia de palestra. Dongai estreitou os olhos, examinando-se profundamente.
Esta noite, devo avançar também. Dongai ainda estava imerso em seus pensamentos quando, de repente, viu um ser estranho correndo pelo caminho da floresta, descendo a colina. E a próxima coisa que ele percebeu foi que ele caiu em um buraco fundo. Bam! Fim do capítulo. Capítulo 333. Um encontro frutífero. Bam! Dongai caiu de bunda no chão, mas não sentiu dor. Sua atenção estava voltada para o ambiente estranho em que ele se encontrava agora. Ele estava caindo no que parecia ser uma toca de coelho gigante que tinha muitas voltas em espiral. Com as costas curvadas e o corpo em modo defensivo, Dongai olhou ao redor do ambiente escuro. Paredes e tetos térreos o cercavam com plantas expostas e raízes de árvores embutidas neles. E com sua visão aguçada, ele também viu um longo túnel que levava sabe-se lá onde. Muito lentamente, Dongai pegou um pedaço de pau que estava ao seu redor e respirou fundo várias vezes, imaginando o que fazer a seguir. Pelo que parece, ele não poderia sair do mesmo jeito que veio. Portanto, sua opção seria seguir em frente e encontrar outro ponto de saída. Dongai ficou menos confortável com esta solução. Mas o que ele poderia fazer? Quem pediu para ele cair no buraco? Além do mais, as raízes que cobriam o buraco na superfície do solo pareciam ter vontade própria. No início, as raízes gigantes se abriram, fazendo-o cair. E no momento em que ele caiu, eles se fecharam novamente, cobrindo e mascarando o buraco. Tudo bem. Com tal conclusão, quão confiante ele estava de que mesmo que de alguma forma conseguisse voltar para o fundo e diferente enquanto caía, essas raízes o empurrariam para baixo novamente. Eles tinham vontade própria e, sem uma adaga ou qualquer coisa para criar oportunidades contra eles, ele estaria perdendo tempo com essa abordagem. Sua única preocupação era que pudesse haver algo ou alguma criatura perigosa vivendo ali. Foi por isso que ele não ousou levantar a voz ou ligar para Lea e o resto pedindo ajuda. A disposição deste local significa que é um ninho para alguma criatura. Assim, trabalhar em silêncio absoluto seria o melhor. Não me fale agora, bastão de confiança. Dongai murmurou interiormente, apertando ainda mais o bastão em sua mão. Um passo à frente, outro passo à frente. Em pouco tempo, seus pés pesados começaram a obedecer às suas instruções, avançando para o espaço mal iluminado. Nas paredes, havia algumas algas brilhantes que forneciam alguma iluminação neste ninho escuro. Enquanto caminhava, o coração de Dongai batia forte como um tambor batendo. Seu corpo entrou em modo de vigilância e seus sentidos aumentaram sem saber. Se as folhas farfalhassem, ele ouviria. E se o chão tivesse algum leve tremor, ele também sentiria. Droga! Nem mesmo os casos de detetives da polícia deixaram Dongai tão nervoso. Que lugar grande! Ele caminhou pelo túnel curvo, deu várias voltas e até rastejou por fendas menores apenas para continuar se movendo. Em algum momento, ele sentiu que era um beco sem saída. Mas mesmo assim ele já estava longe do ponto de partida. Então não adiantava virar agora. Novamente, mesmo que o fizesse, ele não seria capaz de sair do mesmo jeito que veio. Então ele deveria ficar sentado aqui para sempre, esperando que o dono deste ninho voltasse para matá-lo. A coisa inteligente a fazer é encontrar uma saída primeiro. Drrr tio tio tio. Um ruído familiar ecoou em seus ouvidos. Água. Esse é o som de um riacho fluindo. O rosto de Dongai se iluminou como estrelas no momento em que ele pensou que isso era verdade. Muito rapidamente, ele apressou seus passos, ainda permanecendo vigilante como sempre. Se for água, posso seguir seus movimentos para encontrar um ponto de saída. Sim, se for um riacho, o riacho deve se conectar com as grandes águas lá fora. E se for um lago, também deve ter uma fonte. Afinal, como poderia um lago aparecer no subsolo daquele jeito? Talvez no fundo haja um ponto de saída que ligue a lagoa às águas externas. Acento circunflexo triângulo acento circunflexo. Dongai sentiu que havia encontrado sua salvação. Ele estava se movendo neste buraco há uma eternidade,
com o medo de que algo maior viesse para comê-lo. Felizmente, ele ainda não havia tropeçado em nenhuma criatura, talvez porque elas estivessem fora de seus ninhos. Ou talvez porque estivessem mortas. Quem sabe? O importante é que seu plano de encontrar outra saída seria logo bater frutas. Ponto. Gotejamento. 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 Dongai alcançou um espaço circular aberto com um estranho lago no meio. O lago tinha o formato de uma folha de lótus, com a água brilhando em uma cor rosa. Com certeza, deveria estar conectado às águas rosadas da montanha que ele, Leia e os outros foram encarregados de transportar água. Neste ponto, ele não sentiu nada de errado ao ver água rosa. Ele já havia bebido antes e aceitava que era mais fresco do que qualquer água fora da academia. Também tinha uma doçura sutil que era ao mesmo tempo inebriante e calmante. Nunca em sua vida ele pensou que gostaria de água com um sabor doce e sutil. No entanto, aqui estava a realidade, batendo com força em seu rosto. As águas aqui também fizeram maravilhas em seu interior, limpando qualquer indigestão ou preocupações corporais sutis que ele pudesse ter tido antes de entrar. Olhando ao redor do espaço, Dongai notou 4 ninhos gigantes ancorados em um canto do chão. E pelo que parece, esses ninhos não pertenciam a nenhum pássaro, gigante ou não. As pupilas de Dongai dilataram. Isto não era um bom sinal. Quanto mais cedo ele saísse, melhor para ele. Olhando para o lago, ele estava prestes a mergulhar quando algo mais chamou sua atenção. Ponto. Gotejamento. 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 Tio. No canto mais distante da sala, uma pequena parte da parede tinha água escorrendo como uma pequena cachoeira. A água desceu e atravessou o espaço em linha reta até se conectar ao lago no centro. Mas não foi isso que chamou sua atenção. Logo abaixo da cachoeira, uma imagem borrada e prateada de repente brilhou de forma hipnotizante. Dongai tinha um palpite de que, se não verificasse, poderia se arrepender pelo resto da vida. Foi só isso. Como ele conseguiria isso? O interior deste espaço era semelhante a um edifício de 3 andares. Era irônico que os túneis que ele usou para chegar até aqui fossem túmulos e de altura semelhante a dele. Mas o espaço aqui era extremamente alto, claramente não criado por nenhuma criatura que escavasse o espaço. A natureza esteve aqui no seu melhor, criando o espaço aberto gigante para acomodar este ponto e esta pequena cascata interior. Como chegar lá em cima? Como fazer isso? Os olhos de Dongai brilharam loucamente até que ele parou algumas raízes que brotavam das imponentes paredes. Estes devem ser fortes o suficiente para suportar meu peso. Assim, ele começou sua subida, apenas mantendo os olhos no preço. Seus movimentos eram rápidos e profissionais, graças ao seu nível de habilidade em escalada. Se o público o estivesse observando agora, aplaudiria maravilhado com suas habilidades. Embora ele tenha usado raízes neste caso, ele ainda tinha uma ideia do que poderia e do que não poderia ser feito. Droga! Fica no meio da cachoeira. Vendo isso, Dongai sabia que teria que se mudar. Felizmente, a corrente e a pressão da água não eram altas o suficiente para quebrá-lo ou empurrá-lo para trás. Você tem que saber que, embora as cachoeiras fossem lindas de se ver, mover-se contra suas atuais atitudes elevadas era incrivelmente perigoso. Sim, talvez no nível do solo ou em níveis mais baixos, ninguém sentiria isso. Mas se alguém atingisse uma grande altitude e encarasse a cachoeira de cabeça para cima, a pressão por si só poderia agir como lâminas, cortando-a de maneira limpa. Deve-se saber que, sob pressões perigosas, até mesmo uma mangueira de incêndio atingida funcionaria como uma lâmina. Imagine isso 50 vezes maior. Esse seria o caso se alguém estivesse indo contra a corrente. Se alguém estivesse caindo com a cachoeira, poderia não sentir a referida pressão. Ponto. 1, 2, 3. Ele agora se moveu horizontalmente pela cachoeira até chegar ao meio. Lá estava o objeto prateado que brilhava intensamente. Bem, pelo menos ele inicialmente pensou que fosse um objeto. Mas quem diria que seria uma fruta? Apóstrofo. Tão peculiar.
Grrrrr tio 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 tio. O aroma sedutor da fruta fez sua barriga borbulhar. Mas agora não é hora para isso. Já que ele conseguiu o que queria, era hora de dar o fora daqui. Ou assim ele pensou. Brrrrwww. Tio. Dongay congelou, apertando ainda mais as raízes que segurava. Tarde demais. Vários sons perturbadores ecoaram. E com certeza, ele viu um grupo de criaturas emergir do lago, indo direto para seus ninhos. Eles pareciam crocodilos, só que tinham duas caudas e pescoços mais longos. Dongay engoliu em seco. Mamãe, como ele sairia dessa bagunça agora? Dongay ainda estava atordoado, tentando fazer um plano de fuga perfeito daqui. Mas, de repente, muitas das feras pararam e começaram a farejar loucamente. E logo, seus olhos pousaram em Dongay, suspenso no alto da cachoeira. Havia um intruso em seu ninho. Além disso, o bastardo havia arrancado a fruta que eles esperavam há tanto tempo para florescer. Para tal pessoa, a morte seria muito fácil. Dongay. Fim do capítulo. Capítulo 334 Preso. Growl. Tio. As estranhas criaturas com aparência de crocodilo rosnaram como se não houvesse amanhã. E Dongay não precisava de um tradutor de feras para entender suas emoções atuais. Ele simplesmente teve que cair na toca deles, não foi? Como esperado da minha sorte. Ele pensou que eles só estavam com raiva porque ele invadiu sua toca. Mas não foi esse o caso. A principal causa da raiva era a enorme fruta em suas mãos. Eles estavam esperando que ela florescesse e amadurecesse antes de arrancá-la. Talvez por semanas e semanas eles estivessem assistindo sem parar. Mas depois de algumas observações, talvez eles estimassem que ela estaria florescendo agora. Afinal, eles nunca tinham visto tal fruta antes. O conhecimento deles era limitado, confiando apenas em sua aparência e no estranho cheiro e aura que exalava. Quando não estava totalmente maduro, não parecia prateado, mas tinha casca roxa. Foi uma coincidência que Dongay tenha caído neste lugar quando a fruta começou a amadurecer em seu potencial máximo. Também pode-se dizer que o efeito de amadurecimento foi indiretamente o culpado que causou as raízes gigantes das árvores acima da superfície. As raízes da fruta tocavam a árvore gigante lá embaixo, fazendo com que ela se movesse inesperadamente. Foi como dizem, um encontro frutífero. As criaturas estavam lívidas, olhando para o intruso acima. Humano, como você ousa? Mesmo quando saíam do ninho, alguns ficavam de guarda nas entradas externas do lago, mantendo o local seguro enquanto os outros saíam para caçar, encontrar comida, etc. No ninho ainda não havia bebês ou criaturas grávidas. Então, via de regra, no reino animal, todos saíam. Faz apenas 1 mês e meio desde que a terra aqui começou a se transformar no que era atualmente. Então, mesmo eles, como feras, precisavam entender adequadamente o novo ambiente. Hoje, eles fizeram o que normalmente faziam nas últimas semanas, repetindo a mesma rotina que agora funcionava para eles. Mas quem imaginaria que a situação de hoje seria diferente? Tio. Os crocodilos de 2 trilhos sorriram perigosamente para sua nova presa. E com uma velocidade incrível, eles começaram a se mover em direção à cachoeira como seres possuídos. Correr. Dongay sentiu seu couro cabeludo formigar. Os crocodilos seriam capazes de escalar tais alturas? Cientificamente, eles não deveriam. Porém, lembrando-se de toda a estranheza que presenciou desde que chegou aqui, não ousou arriscar. Proteja a fruta. Ele colocou a fruta prateada dentro de suas roupas e rapidamente usou as raízes para continuar subindo. Mas porque ele sentiu que estava agindo como o menino da história João e o pé de feijão. Ele estava roubando, certo? Até ser colhido, esse fruto não pertencia a ninguém. Neste caso, foram os descobridores. Hoje, Dongay estava se sentindo sem vergonha. Grrrwww. Tio. Os sons da morte o lembraram que, sim.
Ele parecia estar sendo caçado pelos donos da toca. Onde ir? Onde ir? Se ele os enganasse antes de alguma forma conseguir correr de volta para o lago no centro do espaço, você acha que ele seria capaz de nadar mais que essas criaturas? Além disso, quanto tempo ele precisaria para prender a respiração antes de se conectar e alcançar as águas rosadas lá fora? Ponto. Anteriormente, ele estava disposto a intervir e testar quanto tempo conseguia, planejando fazer várias tentativas e erros. Mas agora o perigo estava presente e ele só tinha uma chance de fugir do local com segurança. Eu tenho que me mover mais rápido. Como se estivesse infectado com adrenalina, Dongai começou a pular e pular como uma aranha. Entendi. Seu coração ainda vivia maniacamente depois de agarrar a raiz acima. As distâncias verticais entre as raízes estavam aumentando e ele não conseguia mais subir. Assim que ele se levantou, ele começou a se preparar para o próximo salto. Tio pá! A raiz quebrou e o coração de Dongai afundou. Ele se observou em câmera lenta, já imaginando o que aconteceria com ele se ele realmente caísse na paternidade dos crocodilos no fundo. Felizmente, seu cérebro ainda estava funcionando e ele foi rápido em agarrar outra raiz. Obrigado! Sucesso! A raiz era resistente o suficiente para suportar seu peso. Mas Dongai não teve tempo para comemorar. Quanto mais perto os croques chegavam, mais longas suas garras cresciam. E algo lhe dizia que eles também usariam isso para subir. Não há tempo. Peng, peng, peng. Ele começou seus saltos de aranha contra a corrente da cachoeira. Desta vez ele foi mais cuidadoso do que nunca. Principalmente ao perceber que as raízes nas regiões superiores ficaram quebradiças por causa da chamada forte pressão da água no topo. Se eu tivesse uma adaga ou mesmo uma picareta de escalada, não estaria lutando tanto. Dongai estava começando a sentir falta de como era fácil usar a tecnologia moderna. Se ele tivesse algumas balas e granadas com ele, pense em como teria sido fácil derrotar o inimigo. A lição de hoje também lhe ensinou o quão autossuficiente ele era em relação ao armamento moderno. Com certeza, para começar sua jornada aqui, a principal confiança e foco estavam na força bruta e na inteligência. Ponto. 1, 2, 3. Dor. Em pouco tempo ele já estava no topo, mas isso não aliviou seu medo. Ele não precisava olhar para trás para saber que aqueles crocodilos azuis estavam se aproximando dele a uma velocidade incrédula. Ensinando o topo, ele imediatamente começou a percorrer o pequeno colo do útero o mais rápido que pôde. Felizmente, é ideal para encaixar um corpo humano. Ele se sentia como um rato em um cano de esgoto. A pressão da água continuou empurrando-o para trás, mas graças ao espaço estreito, ele agora podia plantar os pés nas paredes e no chão para forçar a passagem. E com certeza, apenas 4 dos 13 croques conseguiram passar pelo espaço. Estes foram provavelmente os maiores do grupo. Vamos, vamos, vamos. Dongai apodreceu tanto os dentes que começaram a formigar com a pressão. Fim do capítulo. Capítulo 335 escapou. Lá, ele parecia ter visto a luz no fim do túnel. Acento circunflexo 0 acento circunflexo. Dongai queria chorar e comemorar com todas as suas forças. No entanto, um simples olhar para trás fez seu corpo subconscientemente acelerar o ritmo. Os crocodilos tinham olhos verdes brilhantes e dentes afiados com sorrisos alongados que pareciam muito assustadores. Mamãe! Ele engatinhou mais rápido que qualquer bebê e logo chegou à saída. Lá, ele viu algumas trepadeiras mais uma vez bloqueando a maldita banheira. Felizmente, desta vez, havia uma pequena abertura pela qual ele poderia passar. Hahaha, esses crocodilos nunca conseguiriam passar por esse espaço. Ele sentiu vontade de fazer oferendas em um santuário, agradecendo aos céus por ter nascido com corpo humano. Sem um momento para compartilhar, ele passou seu corpo, começando pela cabeça. No entanto, como as coisas poderiam acontecer tão facilmente? O que? Dongai percebeu que as garras da criatura haviam atingido uma fina camada de suas calças na hora certa. F***.
Apenas mais alguns milímetros e aquela garra teria perfurado profundamente sua pele. Ponto. Você me solta. Dongai arrancou suas roupas, fazendo-as rasgar. Ele aproveitou isso, distanciando-se apressadamente dos crocodilos presos do outro lado. Seguro, ele pensou, mas onde ele estava? Leia, que tinha baldes de água sobre os ombros, ficou chocada ao ver Dongai aparecer debaixo de um riacho na altura das coxas. Parêntese que abre ponto de exclamação parêntese que fecha. Líder, o que está acontecendo com você? Não pergunte. Dongai arrastou seu corpo cansado em direção à costa. Ele sentiu que suas aventuras definitivamente valiam mais do que qualquer filme de grande sucesso. Muito rapidamente, Leia colocou seus baldes de água no chão, correndo para o inferno com Dongai, levemente ferido. Ele havia desfeito bastante seu corpo para sair. E agora, fora da água, suas roupas estavam manchadas de sangue. Ponto. Leia correu em direção a ele preocupada. Mas antes que ela pudesse chegar ao lado dele, alguém, ou melhor, alguma outra coisa já a havia vencido. Chefe, atrás de você, respingo. A estupefata Leia viu Dongai e o estranho crocodilo de 2 metros de comprimento desaparecerem no riacho rosa de alto nível. Seu cérebro levou um segundo inteiro para reagir antes de começar a procurar pedras ou objetos para ajudar a defender e resgatar o chefe contra o estranho crocodilo. Chefe, apenas espere por mim. Antes mesmo de ela se mover, Dongai e o crocodilo apareceram novamente, espalhando enormes salpicos por toda parte. Neste momento, Dongai segurou desesperadamente a boca do crocodilo com todas as suas forças. E os outros poucos que carregavam baldes de água também ficaram inacreditavelmente atordoados. Merda! Isso é mesmo um crocodilo. O chefe é realmente muito feroz para lutar sozinho contra esse crocodilo. Rápido! Temos que ajudar o chefe. Num piscar de olhos, o caos encheu a cena enquanto a gangue de policiais rapidamente pegava objetos pontiagudos e corria em direção ao riacho também. Neste momento, todos eram homens das cavernas, contando com a força bruta para subjugar o inimigo. Felizmente para eles, este foi o único crocodilo que conseguiu sair, graças ao seu corpo esguio. Rápido! Perfure suas mandíbulas com os paus. Cuidado com suas caudas. Lia. Ela foi jogada fora com força. Revidar. Contra-atacar. Apedreje o bastardo com tudo o que temos. Ban. Pá. PTCHUI. A gangue lutou bravamente até conseguir ferir gravemente a boca do crocodilo. Seu corpo externo era bastante sólido. Portanto, seu interior era a melhor aposta. E depois de criarem uma chance de fugir, eles chegaram às costas o mais rápido possível. Ponto. GRAWWW. O crocodilo parecia relutante, querendo sair e atacá-los. No entanto, logo descobriu que não conseguiria passar pela costa, como se alguma força estranha o estivesse impedindo. Leia e o resto entenderam. Aqui na área do Faz Tudo essas muitas regiões foram protegidas, evitando que todos os animais os atacassem, mortais. Mas a situação seria obviamente diferente nas outras regiões. Isso mesmo, já na seita externa, algumas feras poderiam entrar furtivamente. Essas feras poderiam ser facilmente controladas por aqueles de lá. Então, por que a restrição deveria se preocupar em mantê-los afastados? Esta também foi uma boa oportunidade de treinamento para os que estavam lá. Se alguém não consegue nem defender seu dormitório, então qual é a utilidade de ser capaz de cultivar? Na verdade, as auras daqueles que estavam ali deveriam fazer as criaturas intrusas tremerem tanto que elas não ousariam se mover pelo local. As únicas regiões que seriam protegidas contra todas as criaturas seriam as salas de medicina, que liberam todas as plantas essenciais para a criação de pílulas, elixires e poções. Além disso, os locais onde os cristais cresceram, bem como todos os locais sagrados como o Lago Lácteo, a ser recompensado no futuro, também seriam protegidos. Resumindo, na região do Faz Tudo, esses mortais poderiam trabalhar sem medo de que criaturas surgissem e os atacassem.
Desde que não entrem muito nas águas e permaneçam nas margens, estarão sempre seguros. Ponto. GRAWWW Tio Tio. O crocodilo azul de 2 metros de comprimento resmungou de má vontade. Ele continuou se movendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, inquieto, sem querer desistir. Então, como poderia ser compatível com as formações protetoras do sistema? T acento circunflexo T. Tão injusto. Ele e sua família foram roubados, mas não puderam nem se vingar graças à força estúpida que os impediu. GRAWWW. Tio. Ele rosnou mais algumas vezes, olhando para Dongai com vingança antes de mergulhar nas águas novamente. Suspiro. O que mais poderia fazer se não desistir? Splash. Tio. Todos observaram sua cauda espirrar acima da superfície até que ela desaparecesse. Apóstrofo. Ufa. A turma ficou deitada no chão com as mãos e os pés afastados, respirando todo o ar que conseguiam. E depois de se acalmarem um pouco, começaram a rir como idiotas. Bahahaha tio, nunca me senti tão vivo. Isso é certo. Quem vai acreditar que derrotamos o estranho crocodilo com nossas mãos cuidadosas? Que bom! Agora estou pronto para escrever minha autobiografia. PFF. Tio, quem gostaria de ler sobre você? Chefe. Vamos. Diga-nos. Como diabos você irritou aquela coisa? Não sou especialista em animais, mas até eu posso ver quanto ódio aquela fera tem por você. O que você fez? Roubar seu ovo ou alguma coisa? Dongai balançou a cabeça. Não, não é um ovo. Bague isso. Uau! Fora da caverna subterrânea, as frutas brilhavam magicamente quando expostas à luz solar. Isso. Que tipo de fruta era essa? Mais 0 mais. Fim do capítulo. Capítulo 336 Lições aprendidas. Uau! Todos umedeceram os lábios enquanto olhavam para a fruta brilhante. Foi como um presente dos céus, com sua aura misteriosa e aparência externa. Seu cheiro era diferente de tudo que eles já haviam sentido antes. Podem eles dizer que o cheiro era como o de uma feiticeira, atraindo suas vítimas com uma melodia hipnotizante. Tio. Suas barrigas cantaram em uníssono quando o aroma estranho penetrou em suas narinas. Era estranho dizer que somente quando expostos no peito de Dongai é que eles tiveram essa sensação. Bem, talvez a adrenalina e a tensão durante a batalha contra o gigante crocodilo os tenham feito perceber o cheiro doce que os rodeava. Tão doce, AUGH tio. Todos babaram, mas não disseram nada já que era a fruta de Dongai. Claro, eles também estavam interessados em sua história. O quê? Então você caiu em um buraco espiral maluco? Espere, havia mais croques lá, e você diz que eles eram maiores e mais gordos do que aquele que acabamos de lutar. Mano, como pode ser isso? Não, risca isso. Esqueci que este não é um lugar normal. Pela descrição que Dongai lhes deu, os croques eram gigantescos. Quando deitados no chão e de frente para um humano adulto, os crocodilos normais tinham alturas que chegavam ao nível da canela, abaixo dos joelhos. Mas esses, Dongai os fez entender que se estivessem deitados, estariam na altura do peito ou até mais alto. Se fosse esse o caso, seus corpos seriam tão gordurosos e gigantescos, talvez como ursos ou até maiores. Qualquer um que não conseguisse escapar de sua toca a tempo. Com tais corpos, eles poderiam passar pelas fendas adequadas para o corpo humano. Isso foi o que salvou Dongai. Ele deveria ter sorte de não pular primeiro na lagoa para escapar, caso contrário, ele não os encontraria do outro lado. Teria sido uma fatalidade. Hoje, todos suaram frio, olhando para as águas aparentemente pacíficas ao seu redor. Eu nunca irei fundo nas águas a menos que seja necessário. Eu também. Não sou covarde, mas só de pensar na cena mágica é o suficiente para me fazer tremer por dias. Certo, todos concordaram com a cabeça.
Dangais, a recontagem era tão vívida em suas mentes que eles rapidamente o substituíram nesta aventura de grande sucesso que ele encontrou, sem armas reais, apenas confiando nas mãos cuidadosas e na inteligência em um covil de predadores monstruosos. O que eles fariam? Respirando fundo, tentando acalmar seu coração turbulento. Desde que estamos fazendo tarefas aqui, nada desse tipo aconteceu antes. As raízes que se abriram e me permitiram cair no buraco podem ter sido desencadeadas por alguma coisa. No entanto, isso ainda é uma lição para nós. Instantaneamente, o rosto de todos ficou sério. Eles tinham sido muito indiferentes, talvez porque achassem que a Terra era super segura, sem feras capazes de emergir nesses territórios de trabalho dos faz-tudos. Isso os fez baixar a guarda, esquecendo que as águas e talvez até mesmo os canais subterrâneos ainda poderiam ter essas feras perigosas à espreita, esperando que a comida caísse em seu colo. Claro, se eles tivessem força, eles acreditavam que um único soco poderia ter sido suficiente para matar essas feras. Como eles sabem disso? Simples. O primeiro grupo de pessoas que rompeu suas conchas mortais e foi enviado para a seita externa teve um teste público, mostrando seus pontos fortes. Ponto. Dongai e o resto nunca esqueceriam o espetáculo. Eles viram GH ou Sota socar muitas pedras gigantes até que ele as quebrou em pedacinhos. Depois disso, a velocidade de Sota foi testada, e até mesmo seu salto foi ridiculamente insano, como se a gravidade não o estivesse impedindo da mesma forma que fez com eles. E em um espaço estilo arena, todos assistiram de cima enquanto Sota tinha que passar por um labirinto apertado cheio de fantoches se movendo em velocidades incrédulas. Eles pensaram que isso sozinho era impossível de fazer. Mas o Eigia, Sota e muitos outros passaram com os olhos fechados, confiando em sua audição aguçada, sensação de vento, etc. Hahaha tio, foi como assistir a um filme de artes marciais ganhando vida. Pense nisso, se eles tivessem tais capacidades, onde estariam lutando para lutar tão lamentavelmente contra aquele único crocodilo? Força, 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 todos cerraram os punhos e se entreolharam com tato. A menos que consigamos chegar à seita externa, devemos ficar vigilantes, observando nossos passos. Dongai advertiu. Ele não queria que ninguém caísse em tal situação. Eles podem não ter tanta sorte quanto ele. Assim, ele os advertiu para não pisarem casualmente nas muitas raízes das árvores. Quem sabe o que faria com que essas raízes se movessem novamente? Por enquanto, eles teriam que pensar duas vezes antes de atingir qualquer superfície. Certo, todos concordaram. Mas o que eles não sabiam era que mesmo que estivessem prestes a ser mortos, alguém iria aparecer e resgatá-los. O mesmo aconteceu com aqueles nas regiões internas, externas e centrais da seita. Ponto. Não me entenda mal. O fato de eles terem permitido que o Danger se escondesse na academia foi apenas para criar experiências que fortaleceriam os corações desses discípulos. Eles podem ser esfaqueados ou feridos com muita brutalidade. Mas eles nunca teriam permissão para morrer nas dependências da academia. Alguém pode ajudá-los em segredo, fazendo com que pareça sorte, enquanto em outros casos, o ajudante pode decidir se mostrar. Ao todo, eles enfrentariam inúmeras situações de vida ou morte em todos os lugares da academia. Isso fazia parte de seu treinamento, permitindo-lhes permanecer vigilantes. É claro que, mesmo fora dos terrenos da academia, eles seriam salvos na hora certa se entrassem na floresta proibida. No entanto, por que salvá-los mais cedo? Muitos podem pensar que é cruel. Mas e daí? Ei! Para que eles entendessem melhor o quão perigoso cada lugar era, ninguém os resgataria até que eles se esgotassem e até tivessem reações adversas também. Era preciso aprender uma lição para que ela ficasse bem gravada em suas mentes. E nesta academia, Dorian tinha muitas maneiras de fazê-los entender suas lições. Fim do capítulo. Capítulo 337 Problemas. Eu gosto disso.
Outra coisa interessante a se notar é que, como cultivadores, eles poderiam perder seus braços e membros e ainda assim tê-los recolocados magicamente em um prazo específico, dependendo de seu atual reino de cultivo. Se os braços nascessem, eles ainda poderiam tirá-los. Mas o tempo para se recuperar e consertar os canais de QI levaria tempo para ser curado. Então, por que não permitir que enfrentem tais brutalidades antes de resgatá-los, quando sentem que toda a esperança foi perdida? Resumindo, ninguém morreria na ilha. Mas isso não significava que eles não experimentariam o inferno. Dito isto, as coisas nem sempre permaneceriam assim. Depois da guerra, se alguém entrasse na Floresta Proibida, isso seria problema seu. Somente aqueles que estivessem nas dependências da academia seriam mantidos a salvo de ataques de predadores. Se você acha que tem toda a sorte do mundo para enfrentar uma situação totalmente desvantajosa para eles, então fique à vontade. A essa altura, é melhor que eles tenham mestres que adoraram ou irmãos mais velhos que viriam em seu auxílio porque ele, Pandrol e seus homens não estão fazendo isso. Bem, eles também deveriam ter talismãs de fuga e outras formas de se protegerem. No final, tudo isso se baseava na premissa de que a guerra estava vencida. Se a humanidade perder, então é isso. A turma concordou em ser mais cautelosa ao se levantar para continuar suas tarefas diárias. Só mais um pouco e poderemos encher o lago, comentou Lea. Sim, Dongia assentiu. Quanto à fruta prateada, ele planejou dividi-la entre si como agradecimento por ajudá-lo a escapar das garras do crocodilo. Seu quarto compartilhado tinha 2 camas. Um lado da sala pertencia a ele, enquanto a outra metade pertencia a seu colega de quarto, que por acaso também era um de seus subordinados. Também foi uma sorte que eles trabalharam ao lado de Lea e dos outros para encher o lago juntos. Tudo bem, vamos voltar ao assunto. Eles se moveram cautelosamente para a costa para encher seus baldes não vazios. Quanto a Dongai, como perdeu o mais rápido, ele dividiu o fardo com Lea, pegando um de seus baldes para usar. E assim, o tempo passou rapidamente. Tarefa completa. Pandrol apareceu, anotando suas performances, vendo o pequeno lago cheio até a borda. Você pode ir, Puff. Ele desapareceu novamente, e a turma saiu de cena, não surpresa com seus movimentos de desaparecimento. Agora, eles estão ainda mais motivados para cultivar e ficar mais fortes. Na sala, todos estavam sentados no chão de pernas cruzadas. Dongai quebrou a fruta em partes iguais e o aroma era ainda mais atraente do que antes. Hahaha, cheira tão bem, caso seja venenoso, por que não pego o meu pedaço primeiro? Um dos homens brincou. No fundo, todos sabiam que não deveria ser venenoso por causa do seu aroma. Era difícil dizer, mas desde que seu olfato mortal melhorou, eles conseguiram distinguir cheiros bons e ruins, confiando apenas nos instintos. É claro que alguns venenos podem se camuflar muito bem para esconder seus aromas desagradáveis. Mas vendo a maneira como o crocodilo estava lutando para recuperar essa fruta, muitos se arriscariam para dizer que era uma coisa boa. Dongia riu. Se alguém tem que ser um testador, deveria ser eu. Pop. Ele jogou-o na boca e, instantaneamente, um peixe de calor inundou seus canais de QI. Músculos inchados, veias da testa salientes, suor escorrendo, todos observaram Dongai fechar os olhos, absorvendo a bondade da fruta. Mais 3 segundos e ele assumiu o controle total da situação. Seu rosto inexpressivo e não mais tenso. Vendo seu profundo estado de cultivo, o que eles não entenderam. Pop. Eles atiraram as frutas na boca e começaram a se concentrar no cultivo. Tão poderoso. A fruta era realmente uma coisa milagrosa. No fundo de seus núcleos, eles parecem estar diante de um enorme portão, tentando forçá-lo a abri-lo com força. Vamos, abra para mim. Eu disse abra para mim. Estrondo. Uma explosão ocorreu na mente de Dongai. Tão doloroso. Seu corpo, seus ossos e até mesmo seu sangue estavam sendo temperados.
Talvez fosse sua imaginação, mas ele sentiu que suas linhas e seu treinador de costas haviam crescido alguns centímetros a mais do que antes. Ele não precisou abrir os olhos para saber que vinha cultivando há horas. Se seu palpite estivesse correto, deveria ser entre 6 e 7 da manhã agora. Procurando em seu corpo novamente, ele ficou chocado ao ver que a fruta não apenas fortaleceu seus canais, mas também fez com que desse e expandissem, permitindo-lhe absorver mais QI por vez. O que exatamente era essa fruta? E por que tinha tais habilidades mágicas? Ele também tinha um palpite de que isso havia afetado suas habilidades inatas, embora não fosse capaz de testar ou descobrir o quanto isso mudou até que se tornasse um verdadeiro cultivador. Tio. Dongai respirou fundo, estabilizando-se cuidadosamente. E quando ele finalmente abriu os olhos, ficou cara a cara com Pandrol e alguns outros anciãos. Parabéns, discípulo Dongai. Agora você está qualificado para fazer o teste da seita externa. ... E isso encerrou os muitos dias de aventura que os discípulos da academia enfrentaram. Todos os dias nunca mais eram iguais, mesmo que fizessem tarefas semelhantes. Muitos fortaleceram seus corações, tratando a noite como o período mais importante, já que era o único momento que tinham para cultivar como faz tudo. E para aqueles que tiveram a sorte de sair e seguir para a seita externa, eles não tinham tarefas e tinham mais acesso a muitos privilégios na academia. Tal coisa foi suficiente para fazer os trabalhadores manuais cultivarem 10 vezes mais. *0*. Reticências. Isso é tudo que existe, grão-mestre. Dorian e mais alguns anciãos assentiram, ouvindo os relatórios de Pandrol. Bom, com a academia no caminho certo, ele estava indo embora. Mas só então ele viu a velha Gia se aproximando dele com um olhar ansioso. Ah, que interessante! Já fazia muito tempo que ele não via tal expressão no rosto da velha Gia. O que pode ter acontecido? Bom, Dorian lambeu os lábios de brincadeira. Já era hora de eles saírem para trabalhar. E desta vez, por que não levar alguns anciões novatos também? Sistema. Anfitrião, seu sorriso maligno está aparecendo. Fim do capítulo. Capítulo 338. Chegada de convidados. Tian State. A presença repentina de Dorian intrigou muitos, especialmente a senhora. Eles pensaram que ele estava fora. Mas quem imaginaria que ele sairia do quarto tão de repente? Apóstrofo. Alice estava agradecendo às suas estrelas da sorte por não ter ido às compras ainda. Ou como ela teria explicado os motivos para entrar nos aposentos dele. Alice apertou o lábio, mandando uma mensagem apressadamente para o Sr. Green. Claro, ela realmente não precisava fazer isso porque a pequena câmera espiã que eles lhe deram estava sempre no bolso do peito em forma de caneta. Além disso, seu laço de cabelo também tinha uma câmera escondida, destinada a capturar a visão traseira de qualquer lugar por onde ela se movesse. Quando ela tivesse tempo, ela carregaria esses dispositivos secretamente. Ela foi um recurso fundamental para muitos inspetores e investigadores da polícia, ajudando-os a mapear o interior da mansão. Como médica residente, seu cabelo sempre deveria ser preso em um rabo de cavalo com nó ou qualquer outro penteado que o mantivesse afastado ao lidar com todos os aspectos relativos aos pacientes. Foi porque seus ouvidos estavam constantemente expostos que os investigadores da polícia não ousaram lhe dar nenhum fone de ouvido para se comunicar diretamente com eles. Mas é claro, ela ainda estava usando um microfone com fio por baixo das roupas para captar todas as conversas ao seu redor. O dia em que ela foi levada para a van e informada repetidamente sobre os vários dispositivos à sua disposição foi o dia em que ela sentiu que estava em um filme de espionagem. Acento circunflexo triângulo acento circunflexo. Tudo foi tão surreal. Eles até deixaram a van cheia de câncer e todo tipo de gente usando coletes policiais e microfones, assim como nos filmes. Alice semicerrou os olhos, olhando para a silhueta de Dorian saindo. Quanto mais cedo eu terminar, mais rápido poderei sair deste covil de criminosos. Ela olhou para o telefone e viu a resposta do Sr. Green. Bom,
Mantenha-nos informados. Também precisamos que você passe por mais alguns corredores e salas depois da cozinha. Enviarei detalhes em breve. 1. Alice assentiu, planejando entrar sorrateiramente depois de seus chefes de turno às 3. O café da manhã era às 8 horas, o almoço ao meio-dia e o jantar às 7. Eles sempre tinham 45 minutos para o café da manhã e da tarde. Mas para o jantar eles tinham 1h15. As regras sempre foram assim desde que ela entrou nesta propriedade. Ela também observou que, para os preparativos do jantar, Butler Cheng sempre ia para a cozinha no mesmo horário todos os dias 17 horas. Não importava quanto ele tivesse para preparar ou quão grande fosse o banquete, o homem sempre aparecia nos corredores, indo para as enormes cozinhas industriais 5 a 10 minutos antes das 17 horas. Numa cozinha industrial tão grande, seria possível preparar 20 ou mais pratos em várias estações ao mesmo tempo. Havia fornos gigantescos, um freezer e vários aparelhos usados por grandes indústrias e chefes. Voltando à questão principal, Butler Cheng sozinha sempre começava os preparativos dos alimentos por volta das 17 horas. E depois desse período, ela não seria capaz de passar furtivamente pela área da cozinha até que as luzes se apagassem. O Sr. Green havia solicitado que ela fizesse isso durante o dia para proporcionar-lhes uma visão mais clara. Alice franziu a testa. Meu turno termina às 3. Terei que trocar minhas botas e tirar meu jaleco branco antes de poder fazer qualquer coisa. Também preciso ter certeza de que a costa está limpa antes de seguir em direção a essa rota. Ela teve que calçar sapatos que não fizessem barulho. Como o Sr. Green disse a ela, pode haver espiões em seu grupo plantados por esses criminosos para vigiá-los. Nunca se pode ter muita certeza. Para esta operação de espionagem, Alice planejou que por volta das 4h40 da manhã no máximo, ela deveria estar de volta à cama. Isso significa que só tenho no máximo 1 hora para fazer tudo. Tudo bem, tudo o que ela precisava fazer era esperar mais detalhes de Green antes de sair. Fácil. Com um simples movimento de cabelo, ela zombou da silhueta descendente de Dorian e voltou para os aposentos do grande quarto para cuidar dos pacientes em coma que estavam espalhados. Quanto a Dorian, ele não poderia se importar menos com essa pessoa sem importância. 12h48. Descendo as escadas, ele se dirigiu calmamente para o grande refeitório. Ele já havia concordado com a velha Gia e o resto dos anciãos em encontrá-lo na residência principal de Gia. A velha Gia usaria um jato particular para levá-los direto para a base da marinha. Sim, além dos poucos helicópteros em exibição, o Gias tem um jato particular subterrâneo de tamanho considerável que surge quando necessário. O jato era um dos mais avançados tecnologicamente da época, com características que fariam os fãs da aviação e muitos gritarem de admiração. Os Gias eram os únicos autorizados pelo país a ter um avião em seu enorme patrimônio. Normalmente, mesmo que alguém compre um jato particular, terá que dirigir até o aeroporto para ter acesso a esse jato. Mas os Gias eram diferentes. Eles tinham uma pista temporária e terrenos suficientes para um palácio. Os Gias estão aqui desde os tempos antigos e adquiriram uma posição segura nestes assuntos. É claro que, toda vez que o utilizassem, teriam que informar o controle aéreo militar, que também cuidaria de muitos outros protocolos e formalidades que precisavam ser cumpridas. Além do mais, uma rota de viagem aérea segura deve primeiro ser atribuída antes que eles possam fazer uma mudança para evitar problemas com companhias aéreas comerciais e passageiros de jatos particulares. Todos concordaram em se encontrar na propriedade de Gia às 3h30 da tarde, dando aos Gias tempo suficiente para se comunicarem com suas equipes, fazerem as últimas verificações e prepararem seus pilotos para a decolagem. Como militares, os Gias costumam verificar seus helicópteros particulares e apenas o jato diariamente, garantindo que estejam sempre intactos, para que emergências não batam à sua porta. O próprio velho Gia lhe dissera que eles verificavam o jato todas as manhãs. Portanto, a verificação desta tarde não deve ser diferente do que viram esta manhã.
em jato particular, deveriam chegar à base naval em 1 hora e meia. Mas mesmo assim, Dorian sentiu que toda a situação poderia acabar amanhã. Assim, ele decidiu primeiro resolver outro problema rapidamente. Os Ingardes. No enorme refeitório, várias pessoas conhecidas estavam reunidas com rostos ansiosos. Mas quando viram o jovem se aproximando, suspiraram secretamente de alívio. Felizmente, os jovens não levaram em conta seus comportamentos anteriores. Muitos deles eram insignificantes demais para ele se preocupar. O bigodudo Zingard, sua esposa, Li Shu, e alguns de seus guardas sorriram amargamente. Na verdade, como suas pequenas atitudes poderiam incomodar o grão-mestre que provavelmente enfrentava assuntos infernais diariamente? Bem, nunca é tarde para ajustar a atitude. O grupo fez uma reverência respeitosa para Dorian. Grão-mestre, obrigado por nos entreter em tão pouco tempo. Faz apenas algumas horas que o informaram de sua visita. Eles não queriam ser rudes, mas era muito urgente. Dorian acenou com as mãos casualmente. Não é nada. Sente-se. Sim. Zi e sua esposa sentaram-se enquanto os guardas se perguntavam se deveriam sentar ou ficar de pé. Normalmente, eles permaneceriam. Mas já que este grande mestre místico lhes disse para se sentarem, deveriam ir contra o protocolo. Sentar. Reticências. Bem, foi isso. A voz preguiçosa, porém autoritária, que não deixava espaço para questionamentos, fez com que os guardas lutassem por assentos. E logo, Butler Sheng apareceu, puxando vários carrinhos para dentro da sala. E quando a porta finalmente ficou uma merda, ele sacudiu as mãos e os carrinhos começaram a se mover sozinhos. Seus olhos se arregalaram de um lado para o outro. Já faz muito tempo que eles não viram magia. Então, como eles podem não se sentir animados? Grau. Todos tiveram que dar outra olhada em Butler Sheng. Este foi o quarto usuário de magia que eles viram, além do grão-mestre e dos 2 homens que ele trouxe para sua propriedade em Ingard há algum tempo. Hoje, Butler Sheng foi quem os conduziu. E embora eles o reconhecessem como o mordomo Tian que seguiu o casal Tian, já faz muito tempo desde a última vez que o viram. Uau! Várias bandejas de comida caíram diante deles. Comer. Multar. Quem eram eles para dizer não? Todos começaram a refeição com cautela até que as palavras de Dorian finalmente quebraram o silêncio. Acho que ela voltou. O casal assentiu, cerrando os dentes de raiva. Sim, grão-mestre, o culpado que se atreveu a dar ao seu querido filho, Kang Ingard, aqueles pêssegos estava de volta. Todo esse tempo ela esteve no exterior, muitos para escondê-la de suspeitas caso algo acontecesse com ele. Ela deveria ficar no exterior por mais 3 semanas. Mas, de repente, ela voltou correndo durante a noite, afirmando que sentia falta deles. Perder a chance de matar o filho deles era mais parecido. Dorian assentiu, ouvindo o relato do casal. Grão-mestre, ela acabou de chegar esta manhã. Bom, partimos depois da refeição. Fim do capítulo. Capítulo 339. O retorno da bruxa má. Engard Estate. Uma linda mulher negra de meia-idade, de cabelos compridos, estava sentada no refeitório, comendo sua refeição sozinha, enquanto uma empregada próxima estava atrás dela, à espreita. Você aí, venha servir isso para mim agora. Sim, senhora, respondeu a empregada em tom trêmulo. Muita facilidade. Quanto minha irmã e meu cunhado estão pagando a você se você não consegue fazer um trabalho simples? É melhor você não derramar uma gota em mim só com essas mãos. Você sabe quanto custa todo o meu traje-valor. Como uma metralhadora, a senhora cuspiu palavras arrogantes para a empregada, fazendo a coitada tremer, apesar de ter pavor daquela senhora. Não era só ela, mas todos que trabalhavam na propriedade Ingard há mais tempo. Você precisa saber que seus empregadores, Zingard e Li Shu, os trataram com respeito, apesar de suas posições como empregadas domésticas e mordomos.
Mas sempre que o desastre do furacão acontecia, ela andava de um lado para o outro como se fosse a dona do lugar. Ela agiu como se tudo devesse ser dela. Ela latia aqui, dava ordens ali e muitas vezes causava problemas para eles, os trabalhadores regulares. E se alguma empregada fosse mais bonita que ela daria um jeito de incriminá-la ou obrigaria a irmã, a verdadeira dona da casa, a mandá-la embora. Antes, eles pensavam que ela estava zelando pelo interesse da senhora. Mas depois de toda a situação com Kang Ingard, os guardas, mordomos principais e empregadas presentes na sala naquela época entenderam de onde vinha seu ódio. Ciúmes. Há 1 semana e meia, ela finalizou o divórcio, deixando a custódia total dos filhos para o marido. Ela deveria estar de férias, aproveitando sua liberdade recém-descoberta. Mas de repente voltei correndo. Quanto aos filhos, em público, ela agia como uma mãe amorosa. E mesmo que parecesse contundente, as pessoas ainda estariam dispostas a acreditar que uma mãe não comeria o seu filhote. No entanto, devido à relação de sangue entre a mulher arrogante e a senhora, ambas as famílias eram bastante próximas. Então, eles ouviram sobre sua verdadeira natureza pelas empregadas que trabalhavam para ela, sobre como ela tratava seus filhos como ingressos para a fama e a fortuna. Se eles apoiassem os filhos de seus inimigos, ela os atacaria, chamando-os de inúteis e às vezes trancando-os para estudar mais. Como empresário, sempre viajando semanalmente, o agora ex-marido quase não ficava em casa, deixando a gestão por conta dela. Então, pode-se imaginar o quanto aconteceu a portas fechadas. Ela queria que eles fossem melhores que todos, especialmente Kang Ingard, filho de Li Shu. Ponto. Muitos que assistiram Dorian em ação e ouviram suas palavras naquele dia perceberam que essa mulher nunca amou o marido. Ela só estava se divorciando agora porque estava confiante de que o jovem mestre e a senhora morreriam, dando-lhe a chance de se tornar a verdadeira Madame Ingard. A revelação arrepiou muitos, deixando-os ainda mais temerosos desse assassino que trabalhou com forças malignas no escuro. A empregada que a servia era, na verdade, a empregada-chefe que estava presente naquele dia. Ela, a empregada-chefe, nunca havia vacilado na presença de sua arrogância antes. Mas agora ela estava tremendo como uma folha, esperando secretamente que aquela mulher de coração sombrio a amaldiçoasse de alguma forma. A empregada-chefe e aqueles que assistiram à cena naquele dia juraram nunca contar nada aos demais que trabalhavam na propriedade. Ou se esta mulher souber que eles descobriram seu segredo, seu mestre e sua senhora podem não ter a chance de prender a mulher. Se a cobra se assustar, e se ela fugir usando meios sobrenaturais durante o tempo em que esperaram a chegada do grão-mestre. Ponto. Os cantos da boca de Lang Shu subiram. Batendo nos lábios com o guardanapo, ela se virou para a criada trêmula. Onde você disse que minha irmã e meu irmão Zé? Meu cunhado foi? Senhora, eles estavam saindo para uma reunião de negócios conjunta e devem voltar em breve. Lang Shu estrangulou o guardanapo nas mãos de ciúme. Reunião de negócios conjunta? Que direito Li Shu tem de ser vista em todos os lugares com seu irmão Zi? Não basta que o irmão Zi já tenha aberto uma boutique e um salão spa em nome de Li Shu. Mas agora, ele estava mais uma vez planejando gastar quantias tão pesadas naquela bolsa velha. Você precisa saber que Li Shu era apenas 2 anos mais velho que Lang Shu. Mesmo assim, sua irmã a chamava de velha. Durante todo esse tempo, Lang Shu ainda não acreditava que Li Shu fizesse seus negócios sozinha. Essa foi a diferença entre as duas irmãs. Quando Li Shu se casou, ela começou a receber suas despesas mensais como a senhora Ingard casada com o atual herdeiro. Então ela tinha um salário fixo mensal para administrar todo o patrimônio. O que sobrou também era dela. Foi assim que ela também foi testada. No início, muitos desprezavam Li Shu porque ela não vinha da alta sociedade. Ela era uma estudante comum com notas excelentes. Ela e Zi Ingard se apaixonaram durante os tempos de escola. Então, pode-se imaginar o quanto ela trabalhou para se provar durante esses tempos. É claro que administrar uma propriedade era o mesmo que administrar um negócio.
Então já existiam gerentes de contas, e muitos designados para essas tarefas. Li Shu era mais o tomador de decisão final, decidindo o que fazer com o dinheiro depois de orçamentado. Por exemplo, de vez em quando, os engardes compram toneladas e toneladas de flores, substituem móveis, pinturas e muitas outras tarefas para exibir seu status e riqueza. Se Li Shu tivesse decidido comprar pinturas falsas sorrateiramente, bagunçar suas áreas ou até mesmo estourar o orçamento sem uma explicação razoável, muitos só o fariam. Afinal, se ela errasse ou exagerasse, suas despesas mensais seriam descontadas para compensar pelos erros dela. Essa sempre foi a regra. No final, ela fez um bom trabalho, economizou bastante dinheiro e se aventurou sozinha para abrir sua boutique de roupas, salão de spa e até comprou vários imóveis também. Mas até hoje, Lang Shu não acreditou. Você precisa saber que mesmo quando Li Shu estava economizando dinheiro, ela ainda dava de 15 a 35% de seu salário mensal para sua querida irmã. Mas o que Lang Shu fez? Ela desperdiçou tudo em sapatos caros, bolsas e na boa vida, sempre vendo que Li Shu tinha um banco de dinheiro. Então, para Lang Shu, deve ter sido Zi quem comprou essas propriedades e as presenteou com Li Shu. O rosto de Lang Hsu ficou distorcido, pensando que tudo isso deveria ser dela. Por quê? Não sou mais jovem e bonito também? Porque aquela megera sempre tem o irmão Zi enrolado nos dedos. Sua raiva apenas endureceu seu coração para realizar a ação. Depois disso, eles estarão mortos, certo? Naturalmente, uma voz estranha e misteriosa sussurrou em sua mente. Mesmo agora, Lang Shu ainda sentia calafrios sempre que a voz falava. Quanto à forma como ela entrou em contato com o ser estranho, foi uma outra história que não apenas a aterrorizou até a morte, mas também a fez desmaiar por um dia inteiro. Primeiro, ela não acreditava na existência do sobrenatural. No entanto, quando se tratava de realizar qualquer desejo que ela desejasse, a ganância tornou-se muito mais forte do que o seu medo. Ela encarou esta situação de forma semelhante a um gênio fictício que realizou 3 desejos. Afinal, o ser não queria nada daqui. Tudo o que desejava era que ela o mantivesse sempre sozinho. Então isso não era um gênio. Mesmo que quisesse algo dela, ela ainda o daria de braços abertos se isso significasse que seus sonhos seriam realizados. Zingard. Ela o queria. Ela sempre o quis desde o primeiro dia em que viu como ele tratava bem sua irmã. Ao contrário de muitos homens ricos da alta sociedade que ainda saíam para trair suas esposas, Zi foi um dos que permaneceu fiel. Nunca houve um escândalo, e o casal, marido e mulher, estava praticamente em todos os lugares juntos o tempo todo. Eles só se separariam se Zi tivesse que ficar no escritório. Mesmo durante viagens de negócios ao exterior, ele levava a esposa junto, deixando o filho aos mordomos, guardas e criados. Houve até momentos em que Li Shu o buscava depois do trabalho ou trazia almoço também. Então, quem não gostaria de um marido tão bom? Lang Shu sabia que Zi estava muito enfeitiçada pela irmã. Então, a menos que a vadia estivesse morta, ela nunca conseguiria o que queria. E onde está meu jovem sobrinho? Desde que cheguei esta manhã, ainda não o vi, Lang Shu perguntou intuitivamente. Ela e a voz em sua cabeça vieram descobrir o que havia de errado. Senhora, a solteirona estava tremendo agora. Lang Shu estava pensando em acabar com o jovem mestre já que seus planos falharam. Todos ainda deveriam manter o jovem mestre longe dessa bruxa. O que ela deveria fazer? O que ela deveria fazer? Por um momento, a solteirona não soube o que responder. Felizmente, 2 guardas entraram no refeitório bem a tempo. O mestre e a senhora estão de volta. Fim do capítulo. Capítulo 340 Eliminando a causa, o começo. No luxuoso salão de jantar, Lang Shu levantou-se calmamente de sua cadeira, usando um vestido todo branco que a fazia parecer uma deusa. Embora fosse de meia idade, sua aparência parecia ter quase 20 anos. Isso enfatizou ainda mais o quão bem cuidada ela era e quão bem ela usava seu corpo em seu corpo.
Se fossem muitos outros homens, eles ficariam surpresos com o súbito surgimento de uma deusa de rosto tão suave e vestida de branco. Pena que a pessoa para quem ela estava se esforçando tanto para criar essa imagem não tinha interesse em sua aparência de deusa. Principalmente depois de conhecer sua verdadeira face. Irmão Zi, seus olhos foram atraídos para ele pelo dinheiro que ela viu, tanto que ela nem se preocupou em lançar um único olhar para Li Shu. Li Shu zombou interiormente. Como ela pôde ter sido tão cega todo esse tempo? Porque ela não viu a atitude descarada de sua irmã em relação ao seu homem. Cuidado agora, irmã. Você está babando. O que? Lang Shu ficou chocado com o comentário de Li Shu. A potranca idiota percebeu seus sentimentos pelo irmão Zi. Lang Shu olhou para Li Shu, sem ver nada fora do lugar. A idiota ainda parecia ingênua como sempre, fazendo-a suspirar interiormente de alívio. Mas sendo uma orgulhosa graduada na Academia White Lotus, como ela poderia perder esta oportunidade de colocar suas habilidades em prática? Com seu vestido branco esvoaçante e rosto macio e delicado, ela baixou a voz e moldou o rosto para parecer lindamente lamentável. Irmã mais velha, por que eu estaria babando? Como você pode dizer isso? E se alguém me entender mal? Por favor, você pode ficar com raiva de mim, mas não culpe o irmão Zi. Li Shu interiormente queria bater palmas. Bravo, bravo. Ela não sabia que sua irmã era uma artista assim. Quão cega ela tinha sido no passado. Mas pelo bem da vida de seu filho, ela, Li Shu, estava disposta a se juntar à sua querida irmã na atuação. PFFT. Tio. Ela riu como sempre fazia. Irmã, por que você é tão estranha? É claro que sei que vocês e Zi não terão nada a ver um com o outro. Você é minha irmã mais amada e ele é meu marido estacionador. Então, como posso ter tais pensamentos? Irmã, você é muito engraçada. Vendo as brincadeiras brincalhonas de Li Shu, Lang Shu ficou cada vez mais convencido de que era apenas uma piada. Sim, se depois de todos esses anos, Li Shu não conhecesse seus verdadeiros sentimentos, então por que isso viria à tona agora? Ela era inteligente e sabia como manipular e jogar bem as cartas. Irmã, sua provocação não é engraçada. Ela provocou de brincadeira, mostrando a língua, cruzando os braços sobre o peito e fazendo beicinho. Foi realmente difícil ligá-la à mulher cruel que estava ordenando arrogantemente a empregada doméstica mais cedo. Empregada-chefe, com licença, mas quem é você? De braços dados, as duas irmãs se aproximaram intimamente. Acontece que suas mentes estavam atacando uma a outra. E só depois que a atmosfera se acalmou é que Lang Shu deu uma olhada nos poucos convidados com quem o casal havia chegado. Oh, quem era esse jovem? Ela nunca o tinha visto antes, mas seu comportamento e traje o colocavam na categoria dos ricos. Talvez seja algum jovem mestre aqui para finalizar um contrato de empresa com seu irmão Zi. Foco. Precisamos ver o garoto. A voz ecoou em sua mente, lembrando-a de seu propósito. Sim, já era hora de ela conhecer aquele sobrinho dela que estacionava. Ele não estava em seu quarto mais cedo. E ninguém lhe diria onde ele foi mantido. Será que ele se transformou em algum monstro horrendo e eles não queriam que sua verdadeira forma fosse revelada ao público? Então, onde eles o mantiveram? Quando a voz em sua cabeça a alertou de que algo estava errado enquanto estava no exterior, ela procurou notícias sobre Kang Ingard, bem como ligou para algumas pessoas no país para descobrir tudo o que pudessem. Todos apenas relataram que Kang Ingard não havia saído da propriedade todo esse tempo, o que era muito estranho. Você tem que saber que, como pessoa que cresceu com GHO Sota, a inquietação de Kang Ingard não tinha limites. O menino não conseguia ficar sentado no mesmo lugar, mesmo que lhe pagassem todo o dinheiro para isso. Portanto, não vê-lo sair por dias e pouco mais de uma semana foi o suficiente para virar as cabeças. Além do mais, apenas GHO Sota teve permissão de vê-lo, e não seus outros amigos íntimos. Por quê?
Ninguém poderia responder com certeza, mas achou que deveria ser o alto status de GH ou Sota que fez com que o casal Engard não tivesse escolha a não ser deixá-lo entrar em sua propriedade. Muitos especularam que Kang Engard poderia ter contraído alguma doença mortal. Doença? Claro, Lang Shu sabia exatamente de onde vinha a chamada doença. Então, ao ver as notícias transmitidas a ela no exterior, ela sentiu que as coisas estavam indo como planejado. Então, por que a voz disse que algo não estava certo na situação de Kang Engard? Poderia ser a chamada sorte e a aura do nascimento lutando contra ela. Felizmente, a voz também disse que deveria ser algo que poderia ser facilmente resolvido se visse Kang Engard. Sabendo disso, a carranca de Lang Shu virou de cabeça para baixo, florescendo em um sorriso genuíno. Quanto aos estranhos que vieram com Li Shu e Zi, ela não poderia se importar menos com quem eles eram, já que sua missão era o que ela conseguia pensar. Irmã, desde que cheguei, não vi aquele meu sobrinho mais velho. Onde ele está? Sua linda tia sentiu muita falta dele. O que ver seu filho? Claro, Li Shu sorriu. Irmã, estamos prestes a vê-lo agora. Mas e nossos convidados devem ir ao seu quarto para primeiro falar com ele sobre assuntos importantes. Assuntos importantes? Li Shu assentiu vigorosamente. Sim, você sabe que em breve Kang ocupará o lugar de seu pai na empresa. Portanto, este é seu primeiro envolvimento em um contrato de empresa. Por que um homem morto precisa se preocupar com uma empresa? Lang Shu flutuou interiormente, sabendo que a morte de Kang Engard estava próxima. Mas é claro, ela ainda exibia um sorriso amigável. Naquela época, ele costumava correr por aí sem fazer nada além de causar problemas. Então é ótimo que o sobrinho Kang esteja começando a ficar sério. Sim, é por isso que nós, irmãs, temos que esperar. Li Shu disse, sentando-se calmamente enquanto a chefe da empregada trazia um pouco de chá para ela. Li Shu continuou, irmã, eu sei que você ama Kang, mas não há necessidade de ficar tão impaciente. Zizi disse que eles estavam conversando há muito tempo sobre esse contrato, indo e voltando sobre seu conteúdo. Não demora mais de 10 minutos. Então, irmã, por que não nos concentramos em você? Sim, irmã. Com o seu divórcio finalizado, quais são seus planos? Você pretende se casar com outro? Lang Shu congelou momentaneamente antes de assumir uma expressão inocente. Irmã, não tenho planos de me apaixonar ou casar com outra pessoa. Pelo menos não agora. Bam. A porta foi fechada e Butler Sheng foi rápido em destrancar a caixa de madeira em sua mão. Dorian não deu ordens, mas Butler Sheng, que conhecia a rotina, rapidamente escolheu alguns papéis talismãs e os colocou em todas as saídas da sala. Isso mesmo, como alguém que não era mais um exorcista de categoria inferior, ele agora conseguia distinguir os vários talismãs de papel com facilidade. Estalido, ele atirou os talismãs nas janelas, portas dos banheiros, aberturas de ventilação e em todos os outros cantos, exceto na porta principal. E quando terminou, ele calmamente tirou um estranho talo dourado de giz e começou a desenhar diligentemente a parede que tocava à cabeceira da cama. Dorian sentou-se apenas com uma perna cruzada e um braço recusado no queixo como um imperador. Mesmo no nível máximo de força do segundo Dan, Butler Sheng ainda era mais fraco do que o ser que eles enfrentavam. Portanto, a formação que ele desenhou não deveria exercer qualquer pressão sobre o ser. No entanto, isso só aconteceria se Dorian não estivesse por perto. Com feitiços mais elevados e sua força atual, ele seria capaz de transformar essa formação no que queria. Ele poderia ter desenhado sozinho, economizando tempo. Mas isso tudo foi para o treinamento de Butler Sheng. Grão-mestre, Kang Engard cumprimentou Dorian alegremente, não se parecendo em nada com Lang Shu e muitos pensavam que ele seria. Que doença incurável! O menino era forte como um boi, pulando com tanta energia. Não só isso, seu rosto estava brilhante e cheio de cor. Então, onde estava o jovem mestre acamado que muitos esperavam?
Dorian olhou para as rugas em seu rosto, vendo que o desastre de Kang deveria ser eliminado depois disso, e sua vida voltou ao normal com navegação tranquila também. E assim, a armadilha estava totalmente armada. E agora era hora de atrair a presa. A manteiga desceu as escadas com firmeza, indo em direção às duas irmãs muito absortas na conversa. Jovem senhora, Lady Langshu, a reunião de negócios acabou. O jovem mestre deseja ver sua tia. Fim do capítulo. Em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação prévia, e sem tal preparação o falhanço é certo. Confúcio.